Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom último mês do ano e um feliz ano de 12 meses que vem por aí. Todo ano, há mais de 30 anos, eu digo que o espírita que estuda de verdade, ele não faz essas comemorações que o mundo faz sobre o Natal. Jesus veio há 2000 anos, reencarnou. Tem religião aí contando mentiras, que ele vai vir, que vai ter a presença dele. Ele nunca nos deixou. Antes dele reencarnar, ele sempre foi o governador do planeta. Foi ele que acompanhou todo o processo de evolução do planeta para, há 15 mil anos, iniciar o período das vidas. Nunca Jesus deixou de estar conosco. Deus, o Criador, o designou para esse planeta como um planeta de provas e expiações, mas fundamentalmente de educação. Educação moral, cívica, ética, educação comportamental, onde todos compreenderemos que somos irmãos. Quem é ignorante, quem não compreende Jesus nem Deus, assume lados, partidos, direita, esquerda. Isso é de uma ignorância tremenda. Já era para termos evoluído, para sermos todos irmãos como somos de verdade. Então, hoje aqui, eu quero fazer algo diferente. Eu acho que esse mês de dezembro, nós devemos começar a fazer como todo profissional faz: a contabilidade do seu ano. Será que você melhorou esse ano? Você se tornou mais educado, mais cumpridor das leis? Você mudou o seu palavreado para xingar menos, para julgar menos as pessoas que você nunca conheceu? Será que você começou a se educar para não usar a sua língua como um fogaréu? Será que você estudou de verdade o Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as religiões devem estudar? Porque ali estão reunidos todos os ensinamentos de Jesus de forma pedagógica. Foram organizados ali pelos espíritos superiores. Ali eles criaram 28 capítulos, 3.000 itens para você estudar no mínimo de 1 a 4 horas por dia, procurando com aqueles ensinamentos empreender a sua reforma íntima, empreender a sua educação moral e cívica, sua educação familiar, social, profissional, política. Então, não adianta, não está na hora de nós, nem nunca esteve, na hora de festas. Vejam como é que Jesus veio à Terra. Ele nasceu num lugar simples. Num lugar simples. E viveu naquela encarnação, cerca de 35 anos, 34 anos, de forma simples, porque o seu objetivo era fomentar entre os irmãos as leis de Deus que estavam sendo esquecidas.
estavam sendo trocadas pelo poder dos imperadores, pelo poder da morte, pelo poder da riqueza, da metidez à besta. Então, hoje nós vamos ver aqui um quadro, os senhores podem ampliar em casa, primeiro passo para a reforma íntima. 1.A, lavar o vaso da alma, mente e coração. Se sua mente está cheia de lixo, se você só vive xingando, pensando mal dos outros, briguenta, intolerante, malvada com você e com todos, é que sua mente está cheia de lixo, o lixo do mundo material, e o seu coração também. Então, na lição Jesus no Lar, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, um livro seguríssimo, fala na lição 3, explicações do mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. 2 pontos. A ideia do reino de Deus, disse ela pessoalmente a Jesus. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Olha que pergunta! Como iniciar-me nela? Ela sabia que Jesus estava ali presente, encarnado, para mostrar a todos o caminho para encontrarem a verdade, para saberem encontrar a verdade, as leis de Deus, as leis naturais, estudá-las, compreendê-las, assimilá-las, trazê-la para cá e passar a cumpri-las integralmente. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. E sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. É isso aí que Jesus veio fazer, meus irmãos. Jesus está conosco todo dia. E ele veio mostrar que nas leis de Deus nós temos que saber estudar para aprender a praticar o amor. E aí entra o perdão, a reconciliação, a tolerância, a paciência. A benevolência, a não deixar nascer as ervas daninhas na sua mente nem no seu coração. As ervas daninhas do orgulho, da vaidade, do ciúme, da metidez à besta, da mentira, como muitas religiões estão contando mentira. Então vejam, eu desejaria, diz Sara, ao vivo para Jesus, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Então, ela pretende seguir Jesus, mas ela sente que dentro dela
existem as velhas normas mandando. A mesma coisa continua hoje aqui. A maioria de nós finge que tem uma religião. A maioria de nós adora cultivar a ignorância e seguir os malvados que estão por aqui pelo mundo material, os malvados na política, os malvados nas religiões, nas famílias, nas profissões. E nós seguimos essas criaturas que só ensinam coisas erradas. Jesus veio de forma simples, profundamente pedagógico, mostrar o caminho verdadeiro criado por Deus quando nos criou como seus filhos. Então, não consigo, dizia ela, ao vivo, hein? Não consigo desculpar os que me ofendem. Como está atualizado, né? Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Olha o materialismo selvagem que hoje domina. Já dominava há 2000 anos. Olha o depoimento de Sara. Ela só queria saber de cabeleireiros, de plástica, de vestidos maravilhosos, de ir aos shoppings e comprar tudo, joias, pinturas maravilhosas. Mas o espírito continuava azedo, cheio de vinagre no seu coração. Que são as doenças que hoje estão surgindo. O suicídio, os abandonos na família, os nervosismos, as ansiedades, as perturbações mentais. Tudo isso pela desarrumação que nós adoramos manter entre a mente e o coração. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, que estava assistindo à reunião, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Primeira coisa. Boa vontade para lavar a cozinha, lavar os banheiros, lavar todos os quartos da casa. Boa vontade para limpar a mente, passando palha de aço, vassoura, detergente e assim também no coração. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Olha o que Jesus disse. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Respondeu Sara, Senhor, antes de qualquer providência é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Olha como é que Jesus era simples e objetivo. Que professor maravilhoso. A resposta dele foi exatamente pelo caminho que ela conhecia. Ela limpava os baldes para chegar o leite que Benjamim estava tirando das cabras. E se tivesse uma impureza, todo o leite se azedava. Hoje, a maioria, 95% de nós,
brasileiros e brasileiras, estamos com essa sujeira nos nossos corações, por isso que estamos azedos, emburrados, brigões, intolerantes. Contudo, nós queremos dar uma resposta pesada, briguenta. Veja o ambiente que nós estamos vivendo. E aí Jesus, mais uma vez, retoma a palavra de ensinos. Jesus é só ensino. Assim é a revelação celeste no coração humano, Sara. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Para ser cristão de verdade, você tem que lavar o vaso da alma. Isso é um esforço seu. Não existe milagre para isso. Não adianta ouvir palestras, sermões. Não adianta igual uma religião está fazendo agora. Domingo, Jesus estará conosco. Ele nunca deixou de estar conosco. Quer dizer, eles contam mentira e nós acreditamos. E trazemos essas mentiras para dentro dos nossos corações. O leite puro dos esclarecimentos, Sara, elevados, penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Olha a explicação há 2000 anos para o que está acontecendo hoje. Nós queremos misturar o ensinamento novo com as coisas velhas que estão enferrujando dentro do nosso coração e na nossa mente. Do serviço renovador da alma, Sara, restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então essa é a primeira etapa. Isso envolve 30 anos de estudos. E para estudar você tem que ter força de vontade, coragem, fé raciocinada. É a fé com base na lei, não é em promessas nem milagres. Não é em palestrantes. Não é em sermões. É você como aluno no colégio do cristianismo, estudando e trazendo esses estudos para dentro de você, e aí você fazendo as limpezas que você precisa fazer. Você precisa preparar o terreno para uma nova semeadura que você mesmo vai fazer. Meus amigos, isso é que nós deveríamos fazer todo dia e principalmente no final de cada ano. A segunda, tomar posse do terreno. Você é que tem que ser o jardineiro do seu jardim. Você é o dono do terreno do seu coração e da sua mente. Você só pode deixar entrar na sua mente aquilo que você permite. E se entrar errado, você que tem que ter a coragem para tirar as coisas erradas de dentro de sua mente, dos seus pensamentos e do seu coração. É você que vai tomar conta disso aqui, tomar posse do terreno, cuidar-se e semear e adubar, para poder colher os frutos. É aí que Jesus disse, a sua luz vai brilhar.
se você fizer o que eu estou ensinando a vocês, porque o que eu estou ensinando está nas leis estabelecidas por Deus. E aí entra o Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. É indispensável organizar o santuário interior. É isso que nós temos que ver, se está tudo organizado no nosso interior. E iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem, a fim de que os políticos errados não nos dominem, a fim de que os terroristas não nos dominem, a fim de que palestrantes de várias religiões, principalmente a nossa, não nos domine com as coisas erradas e com suas ignorâncias, por não estudar, por não compreender qual é a essência do cristão de verdade. Então, para você evitar as trevas, o suicídio, as doenças terríveis que estão assambarcando todos nós, por falta de força de vontade de limpar o vaso da alma. Todo aquele que me segue jamais viverá em trevas, disse ele. Terá a luz da vida. E é isso que Emmanuel nos fala na segunda parte, que nós vamos também ler aqui para vocês, a lição 180 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não é livro de oração para ser corrido. Isso aqui é uma enciclopédia. Tem que ser lido todo ano, estudando cada lição, no mínimo 20 dias. O pessoal não sabe estudar. Ante a glória dos mundos evolvidos, que estão evoluindo, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. Os problemas que o mundo está se vendo são vindos das sombras, dos espíritos malévolos, dos malfeitores, que entram em sintonia conosco, que estamos aqui, e espalham cada vez mais as trevas, as desgraças, as ignorâncias, as mentiras. E vai cada vez aumentando mais esse exército de pessoas que não sabem nada, que não se cuidam, que não sabem que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, têm várias obrigações e tarefas sublimes a serem cumpridas. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Na política, nas religiões, em várias religiões, inclusive a nossa. Tem uma agora que está anunciando na televisão: domingo, Jesus vai vir. Olha que mentira. É escuridão pura, é esnobação. E nós acreditamos. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. É aí que entra Jesus. Ele veio com uma simples, bem pobrezinha lanterna,
em cima de um jumento, mostrar o caminho da verdade. Quem conhece a verdade de forma pedagógica jamais anda em trevas, jamais andará em trevas, jamais aceitará as trevas. Então vejam, é indispensável organizar. Esse é o professor Emmanuel, o maior, talvez, professor hoje do mundo espiritual. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Como é que você vai iluminar o santuário interior? Materialmente falando, é usando a lamparina. Mas nós sabemos que, como seres inteligentes, criados por Deus, o que nos ilumina é o conhecimento seguro das leis de Deus, para nos enquadrarmos nelas, para só praticar os atos que os ditames dessas leis nos permitam. Não é o que você quer fazer. Então, é indispensável organizar esse santuário. É possível marchar valendo-nos das luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. As pessoas estão seguindo palestrantes, sermões, religiões erradas, seguindo políticos errados, e eles vão estar em constante queda, ou seja, sempre briguentos, ansiosos, nervosos, sempre com doenças terríveis da mente. Olha o que eles botam para fora. Jesus avisou isso. A pessoa só tira do coração o que tem para dar. A pessoa só tira do tesouro do teu coração o que tem para dar. Por isso que você tem que alimentar esse coração com estudos que vão iluminar o seu caminhar, para você ser uma criatura do bem e poder subir os degraus da perfeição, como Deus nos criou para isso. Então fala Emmanuel nessa lição maravilhosa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, minha amiga, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, como estão se fazendo em palestras, em sermões de várias religiões, inclusive a nossa. Como estão fazendo os políticos, os malfeitores, pessoal das Forças Armadas, da polícia, alguns malfeitores estão fazendo. Então, o problema fundamental da redenção, meu amigo, minha amiga, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. A maioria de nós está cego, não está conseguindo enxergar a verdade, não está conseguindo enxergar que é filho de Deus, logo precisa se enquadrar nas leis de Deus. É isso que é ser um cristão, na palavra criada pelo apóstolo. É isso que é ser um cristão. É estudar as leis da sua criação e segui-las. E nas leis de nosso Pai Celestial não existe espaço para palavrões, para violências, para ciúmes, para coisas das trevas. Não existe. Daí ele dizer que devemos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, estudando todas as suas leis, aprendendo as suas leis e trazendo para dentro de nós para termos coragem jurídica divina
de praticá-los, esses ditames, esses ensinamentos. Nossa necessidade básica é de luz própria, fala Emmanuel, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então nós consideramos que não devemos fazer festas de Natal, nem de final de ano, nem de Ano Novo. Nós devemos continuar tudo normal, mas mudando as nossas posturas, deixando de ser maus alunos, deixando de estarmos cegos, de não estarmos percebendo inteligentemente que somos filhos de Deus e que todos somos irmãos e que viemos para nos respeitar, progredir todos juntos, aprendendo a ouvir as diferenças, mas sempre numa fraternidade profunda, no respeito aos direitos fundamentais de todos, de falarem, de serem ouvidos, mas que estejamos todos unidos, porque somos filhos do mesmo Criador. Isso é que deveria acontecer nas reuniões, que não deveriam acontecer essas reuniões só em dezembro, não, todo mês, toda semana, todo dia, para sabermos como estamos como alunos diante de nosso Criador. Então, nós queremos deixar aqui a mensagem de Emmanuel, mostrar que o que ele fala é que fazer. Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Então nós temos muitas tarefas a serem cumpridas. E essas tarefas, não adianta você ir uma vez por semana lá na religião. É bom ir, mas você tem que fazer a tarefa no colégio do Cristo, no colégio estabelecido por Deus. Você tem que estudar os 10 mandamentos. Isso demora às vezes 1 ano para você compreendê-los e assimilar seus ensinos e praticar. Você tem que estudar os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo. E o cristianismo todo foi completado, segundo o próprio Mestre Jesus anotou no apóstolo João. O cristianismo vai ser completado com o Consolador prometido, com as obras do Espiritismo, que virão no tempo correto para nunca mais nos deixarem, a fim de que aprendamos a estudar as leis de Deus, a lavar o vaso da alma, semeando os ensinamentos da verdade, para que dentro de nós, pelos nossos sentimentos, só saiam luz. A luz do respeito, da paz, da harmonia, a luz da tolerância, a luz da paciência, a luz do perdão, de só fazer o bem, de sermos um verdadeiro benevolente, um verdadeiro trabalhador do bem, aonde estivermos, usando os aparelhos que estivermos usando, sempre fazer o bem, sempre procurando entender o que é fazer com o próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. Por isso é que nós temos que estudar muito, ler os livros seguros, para que saibamos iluminar-nos por dentro, como disse Sara, esposa de Benjamim.
para que de dentro de nós não saia mais emburramento, vinagres, brigas, intolerâncias, para que nos tornemos, mesmo que devagar, nos tornemos verdadeiros filhos de Deus, trabalhadores da harmonia, da fraternidade profunda, do respeito a tudo e a todos, abraçando a tudo e a todos com um verdadeiro amor, de sermos irmãos e filhos do mesmo Pai. E Jesus, que é o governador da terra, está sempre conosco, todos os dias, nos chamando para a sua vinha, nos chamando para sermos trabalhadores do seu colégio, nos chamando para sermos cumpridores das leis divinas, amando a todos sobre todas as coisas. Muito obrigado pela atenção. Feliz final de ano, com boas reflexões, e um feliz ano novo, mudando os nossos pensamentos, o nosso comportamento e procurando sempre nos educar nos ensinamentos do Mestre Jesus. O Mestre Jesus. Um grande fraternal abraço a todos e a todas, amigos e amigas, jovens. Muito obrigado pela atenção.